eu gosto de pregar para pessoas bíblicas, pessoas que entendem, e eu sei do pessoal todo bíblico, a gente faz os programas, nós estávamos fazendo lá, já tudo teológico aí, então dá para a gente aprofundar. Vamos lá, João 8,36, nós vamos falar sobre o pecado mortal hoje. João 8,36 diz assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Amém? Pode se assentar um instante, glorificar a Deus com palmas bem forte para Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nunca tínhamos vivido algo semelhante. Eu, por exemplo, nos meus 27 anos de idade, jamais tinha passado por uma situação como essa. Essa do coronavírus, onde matou milhares de pessoas em todo o mundo. Eu conheci pessoas que faleceram, conheci pessoas que foram infectadas e foram curadas, mas muitas pessoas, infelizmente, têm morrido. E nós temos visto uma preocupação tamanha a nível mundial a respeito disso. Onde, inclusive, aqui na igreja temos os protocolos, máscara, álcool em gel. Temos o Réveillon que foi cancelado no Rio de Janeiro. Imagina, Rio de Janeiro sem Réveillon. Estão pensando em cancelar o carnaval. Não, cancelar o carnaval Jesus volta, porque é impossível isso no Rio de Janeiro. Mas para você ver a proporção do problema e como eles estão levando a sério isso. Temos casos de pessoas que estão sendo infectadas pela segunda vez e temos várias vacinas sendo produzidas, o Coronavac, a Pfizer, ou seja, o povo está levando a sério isso, para tentar combater. Várias pessoas, autoridades foram contaminadas com este vírus, e muitas delas, através do tratamento, através das pesquisas, foram curadas. Então nós vemos que para esse vírus eles deram uma atenção agora, muito grande. Claro que teria sido muito mais fácil, se há de concordar, se toda essa importância fosse dada quando o coronavírus chegou ao Brasil. Porque no mesmo jornal que publicaram lá num canto inferior direito, dizendo que o coronavírus chega no Brasil, está uma foto bem grande anunciando o carnaval. Então, quando o carnaval aconteceu aqui, o coronavírus já estava. E foi aí então, milhares de pessoas na rua, milhões de pessoas na rua, em que ele se alastrou, tomando as proporções que tem hoje em dia. Mas agora sim, o povo viu que é sério e o povo está lutando para combater isso. E hoje eu quero falar sobre um vírus que é mais mortal do que o coronavírus. Porque o coronavírus ele pode matar a carne, mas ele nada pode fazer a alma. Eu quero falar hoje sobre o vírus do pecado, que ele destrói a nossa carne. Quando nós estudamos a martiologia, as consequências do pecado, nós vamos ver que as consequências do pecado começam já na terra. Por exemplo, uma pessoa que escolhe viver no adultério, isso vai acarretar problemas para a família dela, os filhos delas vão se afastar dela. Uma pessoa que resolve roubar no seu trabalho, tudo isso já vai trazer consequências terrenas, só que muito mais piores do que essas consequências terrenas são as consequências eternas. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a coisa mais terrível, irmãos, do pecado é que ele cria uma inimizade entre nós e Deus. Isaías diz que os nossos pecados fazem divisão para que o Senhor não nos ouça. E o mais terrível de tudo é que esse Deus que nos ama, que hoje nos perdoa, que hoje é misericordioso, quando chegar o juízo final e nós formos condenados pelos pecados que nós cometemos aqui na terra, ele será o nosso inimigo. O salmista Davi diz, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Deus, irmãos, ele é onipresente. Nós sabemos que esse é um atributo único e exclusivo de Deus, que ele está em todos os lugares. Então Deus também está no inferno. Só que no inferno ele não está para nos ajudar, para nos abençoar, ele está para punir. Nós lemos o livro de Apocalipse e diz que o cordeiro ele vai pisar. Nós vimos que ele vai lançar. Irmãos, todo esse Deus misericordioso que nós temos hoje em dia, e pelo fato de ele ser bondoso, tem um hino que diz, Jesus é bom até demais.
Por ele ser tão bom, muitas vezes nós os menosprezamos e nós não damos conta da grandeza e do juízo que ele vai trazer sobre a vida daqueles que querem viver com este vírus, que é o pecado. A diferença entre o pecado e o coronavírus é que o coronavírus ele não traz benefícios. Talvez o benefício que traga para algumas pessoas que são assintomáticas, ou seja, não sentem o peso da enfermidade realmente, é ficar 1, 2 semanas de atestado em casa, a quarentena, que são 14 dias. Esse é o benefício. Agora o pecado, irmãos, aparentemente ele nos traz benefícios momentâneos. E isso faz com que as pessoas não queiram deixá-lo. O pecado, a Bíblia diz que ele é agradável aos olhos. Quando nós vemos lá na tentação do jardim, Eva, quando é oferecida a ela o fruto da árvore proibida, a Bíblia diz que era aparentemente bom aos seus olhos, agradável ao seu paladar. Então o pecado, irmãos, o que torna ele mais terrível é que aparentemente ele é bom. Nós podemos concordar que o pecado é bom. O ruim é a consequência que o pecado traz. Você pode ter certeza que quando Davi estava adulterando com Batseba, no momento ele não sentiu um desejo mau. Ele aproveitou o momento. Só que isso foi chamando outro abismo, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Então, de um adultério, para tentar corrigir aquele adultério, ele já manda matar Urias. E isso vai acarretando sobre a vida dele consequências terríveis. E a partir daquele momento, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Só que Davi, ele teve a humildade, ele reconheceu, ele pediu a ajuda de Deus para sair do pecado e Deus os livrou. Uma coisa, irmãos, que uma pessoa que está em pecado precisa entender: sem a ajuda de Deus é impossível que ela saia desta condição. Nenhuma pessoa por si próprio tem forças para deixar o pecado. E o inimigo, irmãos, sábio, não é uma sabedoria divina, mas ele é astuto. Ele tenta passar para as pessoas a ideia de que ela tem o controle da situação. Tanto que se você perguntar para qualquer drogado, ele diz: não, eu não sou viciado, o dia que eu quiser parar, eu paro. E faz 30 anos que ele fala isso. Então o inimigo tenta passar para a pessoa o sentimento de que está tudo bem. E aí surge uma hipocrisia terrível, que é o caso de quando ele se deita com aquela mulher pensando ser uma prostituta. E ele fala: não, essa mulher tem que morrer. E ela então pega o cajado dele e fala: de quem que é esse cajado aqui, ó? Quando uma pessoa, irmão, se acostuma com o pecado dela, ela torna-se hipócrita. Perde de tal maneira que ela é capaz de pregar sobre o pecado dela, como se não estivesse vivendo. E aí, irmãos, pessoas que começam a pregar contra o pecado, sendo que elas mesmas estão vivendo no pecado, elas correm o risco de entrar lá em Hebreus, capítulo de número 4, até o 6, que diz que aqueles que ouviram o evangelho foram iluminados e apostataram da fé, é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Muitas pessoas, irmãos, nós podemos citar o exemplo de Ofni e Finéias, que mesmo estando no templo, faziam coisas terríveis. Se prostituíam no templo. E irmãos, que o seu pai passou a corrigi-los, mas eles já não davam mais ouvidos, porque Deus já havia decretado os matar. Deus já havia endurecido o coração deles de um jeito. Irmãos, então é Deus quem endurece o coração das pessoas? Não. Deus, ele fortaleceu um endurecimento que já havia. Que é o que nós vemos, o que acontece com o faraó. Que alguns calvinistas dizem que Deus endureceu. E Deus endureceu, a Bíblia diz. Porém, esse endurecimento foi uma confirmação do coração de faraó que já era duro. Então, irmãos, quando nós endurecemos o nosso coração e não damos mais ouvidos às repreensões de Deus, quando nós sabemos dos nossos erros, mas nós escolhemos continuar nos nossos erros e não temos o desejo de arrependimento, isso vai gerando em nós um descaso.
onde nós pregamos sobre santificação, mas não temos mais o cuidado de nos santificarmos. Pregamos sobre ética, mas nós somos imorais. Isso vai fazendo com que o nosso coração seja endurecido. E aí no último dia, irmãos, talvez possamos enganar pessoas carnais, mas a Bíblia diz que naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, eu pregava no teu nome, eu fazia milagres, eu expulsava demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma pessoa, irmãos, para perder o temor de Deus é algo gradativo, não é do dia para a noite. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 8 que, como a sentença não se executa logo sobre a má obra, por isso o coração do homem está inteiramente disposto a pecar. A pessoa peca e ela pensa: não, eu me prostituí, eu vi pornografia hoje, então eu vou pregar, Deus vai me envergonhar. Não. Você vai pregar, talvez naquele dia pessoas entreguem a vida para Jesus. Nós vemos Sansão, que mesmo estando em pecado, um homem que tinha um voto de Nazireu, e ele quebra esse voto de Nazireu quando se aproxima do cadáver do leão que ele havia matado. Ele se envolve com Dalila, uma mulher que ele não poderia ter se envolvido, e mesmo estando quando ele está no templo de Dagon, onde havia sido aprisionado pelos filisteus, ele ora dizendo: Deus, me dá força só mais uma vez. E Deus responde a oração dele, mesmo estando no erro. Existem pessoas, irmãos, porque aparentemente Deus está respondendo às orações dela, elas não têm o desejo de se arrepender dos seus pecados. Elas preferem esconder os erros que estão vivendo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no último dia Deus trará a juízo toda obra. Céu, irmãos, é lugar de pecadores arrependidos. E todo arrependimento, ele significa uma mudança. Nós já falamos sobre isso. Arrependimento não é quando nós choramos, é quando nós mudamos. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas com choros, com lágrimas de crocodilo. Quem já ouviu essa expressão, lágrima de crocodilo? Quem sabe o que significa essa expressão? O crocodilo, ele tem, quando ele fecha a sua mandíbula para mastigar a sua presa, ele aperta uma glândula das lágrimas que escorre lágrimas pelos seus olhos. Ele não está com dó da vítima, mas escorre aquelas lágrimas que não têm sentimento nenhum. E muitas pessoas estão assim. Elas cometem os seus pecados, aparentemente elas até choram, mas por dentro elas já estão pensando qual será a próxima vez que elas cometerão aquele pecado. Por isso, irmãos, nós temos que tratar o nosso pecado com seriedade, não importa o tamanho que ele seja. Eu discordo da afirmação de algumas pessoas que dizem que não há distinção entre pecadinho e pecadão. No meu entendimento, há sim. Porque há pecados que são para a morte, há pecados que trarão uma consequência muito maior para nós. Só que sempre esses pecados, eles começarão com coisas pequenas, que se nós ignorarmos, elas vão tomando proporções maiores. Irmãos, a pior coisa do mundo é quando uma pessoa perde o temor a Deus. A pior coisa do mundo é quando a pessoa ela tem olhos só para notar os pecados dos outros, mas ela não se importa com os pecados dela. Saul é um clássico exemplo de uma pessoa que perdeu o temor a Deus. Ele, por uma vingança pessoal, ele fala para todo mundo: olha, ninguém vai comer enquanto eu não me vingar dos meus inimigos. E os servos de Saul, numa fome desesperada, eles começam a sacrificar os animais e comer com o sangue. E isso era pecado, porque no sangue há vida, a Bíblia diz. E aí ele chega na maior hipocrisia e diz: alguém pecou entre nós. Era ele, mas ele estava buscando nos outros. Ele tinha olhos abertos para ver o pecado dos outros, mas seus olhos estavam fechados para ver os seus próprios pecados. E esse é o maior perigo que existe quando nós nos tornamos entendidos na palavra de Deus. Quando nós somos capazes de distinguir, de ver a trave, o cisco do olho do nosso irmão, Mateus 7. Mas nós não vemos a trave que está no nosso. Irmãos, nós precisamos tratar dos nossos pecados
com a mesma severidade, com a mesma seriedade que nós estamos tratando esse coronavírus. Não teríamos tanto adultério como temos hoje em dia. Se no dia que um dos dois sentia vontade de ver pornografia, ele repreendesse e se lançasse a Deus em oração, em jejum, clamando: Deus me livra. Mas o que geralmente é feito são ignorados. Ah, mas isso não tem problema, isso não tem nada a ver. Não existiria tanto caso de corrupção como há hoje em dia, se na primeira vez que a corrupção tentou entrar na vida de uma pessoa, ela repreendesse e pedisse a misericórdia de Deus. Mas não, irmãos, hoje em dia as pessoas estão tão cegas espiritualmente por conta da falta do entendimento. Oséias 4,6 diz que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então está surgindo oportunidade, por exemplo, de falsificar notas para ganhar um dinheiro extra. A pessoa agradece a Deus e diz: olha Deus me dando, olha Deus respondendo meu voto. Não é Deus. Hoje em dia as pessoas preferem oferecer um sim do diabo do que um não de Deus. Porque se Deus diz não para ela, ela tenta do jeito dela, ela busca os meios dela. E o pior, muitas vezes ela até mesmo acredita a Deus aquilo que o diabo está fazendo. Que nós poderíamos então classificar como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando nós lemos o contexto que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, foi quando disseram a respeito de Jesus: ele está expulsando demônios no nome de Beelzebu. É o diabo que dá esse poder a ele. E em seguida nós vamos ver então dizendo sobre a blasfêmia no Espírito Santo. Ou seja, eles estavam acreditando ao diabo obras que eram de Deus. E quando nós fazemos o contrário? Acreditamos ao diabo coisas que são de Deus. Irmãos, por causa da falta de entendimento, por causa do evangelho de entretenimento que está na moda hoje em dia, por causa do evangelho de Deus vai te dar, Deus vai fazer, Ele vai. Por causa disso, as pessoas estão cegas espiritualmente, estão perdendo o temor a Deus. Agora talvez não, mas no início da live eu tenho certeza que tinham muitos pedidos de oração. Vamos bater nos da live também, né? Não é só nós que temos que apanhar. No início da live nós vemos, é sempre muito pedido de bênção: eu quero carro, tá, mas já orou pedindo a Deus para te livrar dos seus pecados? Ou será que para você as demais coisas são mais importantes do que o reino? Mateus 6,33 está a receita, diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Hoje em dia as pessoas valorizam as demais coisas, priorizam as demais coisas e espera que o reino de Deus seja acrescentado, mas ele não vai ser assim. Não adianta sermos prósperos e irmos para o inferno. Não adianta termos saúde e irmos para o inferno. Nós temos uma alma que é eterna e essa deve ser a nossa maior preocupação. Nós temos pecados que todos os dias vêm até nós enviados pelo diabo, e se nós ignorarmos, nós seremos seduzidos e engodados por esse pecado e traremos sobre nós a condenação desses pecados. Então vamos ter mais cuidado com isso, irmãos. Mesmo estando na igreja, quantos jovens que estão envolvidos com pornografia? Isso eu falo, eu já fui um jovem preso na pornografia. Jesus me libertou. Irmãos, já fizeram pesquisa a respeito de jovens que cantam, que louvam. A quantidade deles que estão envolvidos com pornografia é muito alta, é muito jovem. Mas o problema é que nós não somos sinceros. Nós minimizamos os nossos pecados. Nós queremos dar tamanho aos nossos pecados. E masturbação, pornografia é pecado contra o templo do Espírito Santo, porque nós somos o templo, a morada de Deus. Nós precisamos levar a sério os nossos pecados, por mais insignificantes que eles pareçam ser, porque eles trarão condenação sobre nós. Eles trarão consequências enquanto estamos na terra, e caso nós não venhamos nos arrepender na eternidade, Ele fará
com que nós venhamos a viver a justiça de Deus para sempre. Vamos tomar cuidado, irmãos. Nós sabemos, segundo os estudos científicos, o que elimina o coronavírus é o álcool em gel. E nós sabemos o que nos purifica do pecado é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos purificados pela verdade. A Bíblia diz que nós conhecemos a verdade e nós somos libertos por ela. A Bíblia diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Como nós conhecemos o Filho? Através da palavra de Deus. Irmãos, quem disse que nós estamos vivendo avivamento, está errando muito. Avivamento é Bíblia, não é grito. Estou com meu celular aqui, eu nem quis entrar na transmissão, porque a outra vez que eu preguei, comentaram assim, falta unção. Para não arrumar briga, deixa para lá. Porque muitos associam unção com tonalidade de voz. Pode ser a mesma mensagem, mas se gritar, nossa, esse aí é de oração. Deixa eu ensinar para vocês o que é autoridade, segundo o que aprendi no exército. Eu sou aspirante oficial da reserva. Quando eu estava em atividade, eu era aluno do NPUR. Cabo eram homens que auxiliavam nós. E a nossa hierarquia era quase a mesma. Então o cabo, para mandar nós fazermos alguma coisa, ele gritava. Ele sapateava. E geralmente são os caras mais antigos, tudo fortão. Eles tinham que levantar e intimidar nós. No começo a gente boquejava, não vou fazer, você não manda mais que eu. Mas daí a gente sabia que lá no fundo ele mandava um pouco mais. Ele tinha um pouco mais de autoridade. A gente acabava fazendo. Mas quando chegava um major, magrinho, lembro um que veio para mim e falou assim, 18, vai para a água. Sim, senhor. Ele não precisava gritar, porque a autoridade dele foi conquistada. A sua autoridade não é definida pelo tanto que você grita no altar, mas sim pelo tanto que você passa na presença de Deus, pelo tanto da sua vida que você dedicou dentro da palavra de Deus. Aí você vai falar baixinho, mas a palavra vai produzir efeito. Sabe como a autoridade é produzida? Pelo seu testemunho. A melhor maneira de reconhecer se uma pessoa tem autoridade ou não é ver o testemunho dela. Você vê que a pessoa está pregando sobre ética, mas ela é uma pessoa que não deve para ninguém. Ela tem moral para falar isso. Talvez ela fala baixinho, mas ela tem moral para falar isso. Agora existem pessoas que têm mau testemunho e aí tentam elevar o tom da voz, o nível da voz para tentar convencer. Não, nós somos convencidos por aquilo que nós vemos. Então você tem bom testemunho, você se esforça para viver de acordo com a vontade de Deus, fique tranquilo. Através da palavra que você for pregar, ainda que seja num tom baixo, vai produzir efeitos. Vamos valorizar mais a palavra de Deus, irmãos. E vamos lutar para nós nos aproximarmos mais de Deus. Mais de Deus. Porque quanto mais próximos de Deus nós estivermos, nós seremos como Moisés. Moisés, ele não tentava mostrar a intimidade que ele tinha com Deus. Pelo contrário, ele cobria o seu rosto. O rosto dele brilhava, ele cobria. Certa feita os irmãos Arão e Miriam chegaram, Moisés, você não tem intimidade com Deus. Deus não fala somente através de você. Moisés, ele nem responde. Deus toma a frente e fala, Moisés, deixa para mim. Aí Deus fala assim a respeito de Moisés, olha, com os outros profetas, eu falo por visões, por sonhos. Moisés é diferente, eu falo com ele face a face. Então vocês senta lá rapidão e não tenta arrumar confusão com ele, porque eu e Moisés somos íntimos, vocês não. Se preocupe simplesmente em se afastar daquilo que te afasta de Deus. Que essa seja a nossa preocupação, que tudo aquilo que chegar até nós, nós possamos pensar, isso não me aproxima de Deus, então eu vou dizer não. Ainda
ainda que ninguém esteja vendo, ainda que se eu faça ninguém vai saber, mas saiba que Deus está vendo. E se você, irmãos, eu já tive grandes oportunidades na minha vida. Eu já tive a oportunidade para pregar para milhares de pessoas. E todas as vezes que eu estive nessas oportunidades, Deus não me fez lembrar dos momentos que eu passei orando. Deus me fez lembrar dos momentos que eu rejeitei o pecado quando ninguém estava vendo. Aí Deus falava como que assim, ó, Johnny, vai lá. Lembra aquele dia que ninguém estava vendo e você correu do pecado? Essa oportunidade é por causa daquele dia. Deus é um Deus de recompensas. Vou encerrar com esse testemunho. Uma vez eu fui em congresso e pregou um jovem. Ele pregou sobre as duas diferenças dos cavaleiros de Apocalipse. Se isso aqui é feijoada, aquilo lá não sei o que era não. As diferenças dos dois cavaleiros do Apocalipse, que um era o anticristo, o diabo, sei lá, irmãos, é algo profundo demais, e o outro era Cristo. Aí um tinha arco, arco é uma arma de traição distante, o outro tinha espada de combate. Irmãos, 1h30. Ele teve que terminar a pregação porque foi num teatro, era alugado e tinha hora para terminar. Senão ele pregava mais 2 horas e ninguém ia sair, ninguém. Quando eu vi essa pregação, eu já tinha viajado como uns 5 países. E eu pensei comigo, Deus, não era para eu ter viajado esses países, era ele. Olha a mensagem que ele prega. Olha a autoridade, olha o conhecimento desse jovem. E olha as minhas mensagens. Só que nessa mensagem que ele estava pregando, ele deu a entender que Deus não era contra o divórcio. E aí ele terminou, passou para o pastor. O pastor fez uma oração por todo mundo. Chamou os casais na frente, o pastor foi bem sábio. E aí quando terminou o culto, nós fomos comer lanche. E o pastor falou para ele, jovem, pregação maravilhosa, benção, hein? Só que teve uma parte, jovem, que você deu a entender que Deus, ele está a favor do divórcio. A resposta desse jovem foi, eu não sou responsável se o povo não entende de Bíblia. Nesse momento Deus falou assim para mim, ó, me fez entender, Johnny, por isso eu não levanto. Por isso muitas vezes, irmãos, pessoas que estão lá em cima são julgadas pelos demais. Porque elas pensam, eu poderia pregar melhor do que ela, eu poderia fazer melhor do que ela. Só que Deus, ele conhece a sinceridade de cada coração. Não adianta ter unção, ter conhecimento se não tem humildade, se não tem submissão. Aí entra naquela sabedoria que é carnal, irmãos, porque a sabedoria de Deus é diferente. A sabedoria de Deus faz você crescer no conhecimento, mas faz você também crescer na humildade. Tenha cuidado. Quando começar os sintomas de arrogância na sua vida, já procure tratamento. Com este coronavírus foi assim. No início as pessoas não acreditavam tanto, não pensavam que era tão terrível essa enfermidade. Mas depois de um tempo começou a morrer pessoas, qualquer tosse, o povo já estava correndo para o hospital. Faça isso com a sua vida. Quando começarem a surgir sintomas de arrogância, se humilhe. Diga não a oportunidades grandes. Se você sentir que ela pode te derrubar, que você não está preparado para ela, tenha humildade para chegar para o pastor e dizer, pastor, eu não vou pregar não. Pastor, eu não estou pronto para receber esse cargo não. Eu estou lendo as obras de Armínio. Se tiver calvinista na live, pode chamar no debate. Né, Mateus? Mas é bravo. Eu estou lendo as obras de Armínio com 22 anos. Chegaram para conferir o título de doutor para ele. Porque era absurdo o conhecimento, a sabedoria dele. Ele tinha ultrapassado os professores dele, Teodoro de Beza, que foi discípulo assíduo de Calvino. Chegaram para conferir o título de doutor. Ele falou, não, eu não estou pronto para esse título. Mas você é. Não, eu não quero. Ah, irmão, cita exemplo da Bíblia. Vamos para a Bíblia então, Jesus.
Jesus seja rei sobre nós. Meu reino não é desse mundo. Ele negou um título que estava dando para ele porque não era o momento. Hoje em dia, irmãos, muitas vezes nós jovens somos levados pela opinião dos outros. Então nós recebemos convites, nós não pensamos no que Deus pensa a respeito disso. Nós pensamos o que os outros vão pensar a meu respeito. E aí nós vamos dizendo sim para todos, nós começamos a fazer aquilo que não era para nós fazermos ou que não estamos preparados ainda para fazer, e isso traz a nossa destruição. Então tenha cautela, vá devagar, dê toda a glória a Deus. Você vê o sintoma do pecado, falta de ar, corria para o hospital, acho que é Covid, às vezes nem era. É que é sedentário mesmo, vai subir a escada, não aguenta, né? Tipo eu, quase 30, igual minha esposa fala. Não é Covid, é que eu estou ficando velho. É, né, Felipe? Obesidade também tem que... Não, tô brincando. Muitas vezes, irmãos, nós ignoramos sinais. Nenhum adultério começa, é assim, da noite para o dia um adultério. O adultério de Davi começou com um olhar. Aí ele começou a pensar e ele externalizou isso através de atitudes. Então, quando você vê os primeiros sintomas, por exemplo, que você está desviando dos propósitos de Deus, pare o que você está fazendo e volte para a presença de Deus. Você vê que você está começando a perder suas essências. Eu tive, irmãos, a oportunidade de ser gerente de uma loja por quase um ano. Eu entrei como entregador, 3 meses me colocaram de gerente. Eu todos os dias varria lá fora da igreja, da loja, na rua. Quando tinha algo para pintar, eu colocava aquelas roupas de motoqueiro, uma bota de galopeiro assim, desse tamanho, e eu ia pintar. Eu tinha isso comigo todo dia. Eu tinha autoridade para pedir para qualquer pessoa fazer, mas eu pensava, não, eu vou fazer isso todo dia. Porque quanto mais nós vamos crescendo, irmãos, a tendência é nós esquecermos de fazer coisas pequenas. É isso que derruba a gente. Nós esquecemos as nossas raízes. É nós começarmos a recebermos oportunidade para pregar em grandes cultos, aí depois a gente, pequeno culto eu já não prego não. Se não tiver uma live com 100 pessoas, eu não prego. Pregue sem live às vezes. Vai em congregações pequenas às vezes. Valorize as pequenas oportunidades. Nós não temos ideia de como Deus é glorificado quando nós diminuímos. Deus fala o seguinte: humilhai-vos diante de Deus, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Quer ter um encontro com Deus? Para de querer subir, começa a descer. Naamã precisava de um milagre. Eliseu fala: Naamã, desce no Rio Jordão. Deus queria ensinar algo para Jeremias. Deus fala: Jeremias, desce a casa do oleiro. É sempre descer, não é nunca subir. Não é Naamã, sobe lá no rio. Não é Eliseu, sobe lá. Não, desce, desce e desce. Por mais, para nós terminarmos já, irmãos, muitas vezes nós pensamos que o nosso chamado não está sendo eficaz. Que eu acredito que foi um dos pensamentos de Paulo. Porque Paulo foi um homem que ele tinha, nós vemos na Bíblia todos os dons do Espírito Santo acontecendo através dele. Paulo, ele pregava para milhares de pessoas. Paulo um dos pregadores mais populares que existiriam. Se nós anunciássemos ele no Maracanã amanhã, com certeza lotaria. E Paulo, com toda essa capacidade, chega um momento lá em Atos 28 que Deus pega Paulo e coloca ele numa ilha pequena chamada Malta, com 200 e poucos moradores.
Paulo poderia pensar, mas Deus, eu tenho unção para estar pregando para milhares. Eu tenho dom de cura, de maravilhas. Tá bom, Paulo, mas agora eu quero que você fique nessa ilha. Quando Deus te colocar na ilha, faça com o mesmo entusiasmo, como se você estivesse pregando em Roma, que foi o que aconteceu com Paulo depois. E é nesse contexto nós vamos ver lá Filipenses dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se coloque em pé em nome de Jesus.